Fala pesada, tudo certo? Quanto tempo não começamos um vídeo assim? Meu nome é Jonathan de Oliveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos aqui para um Qual é a Boa, depois de 2 semanas que ficamos respondendo perguntas, nós interagindo através de algumas perguntas lá no Instagram. Eu respondi aqui no canal. Hoje voltamos ao nosso quadro do Qual é a Boa. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre um tema muito importante para a vida de qualquer pessoa, mas principalmente para a vida do cristão. Hoje eu quero falar sobre um inimigo em comum de todos nós, que é a falta de sinceridade. Gente, antes de mais nada, quero agradecer você que participou do meu canal, nas perguntas lá do Instagram. Se você não assistiu esse vídeo respondendo perguntas, peço que você volte, vou deixar um card aqui em cima agora. Entra lá, assiste a parte 1 e depois teve a parte 2. Ficou bem legal e bem bacana. Antes de mais nada, quero agradecer. Nós estamos com 90 inscritos aqui no canal. E quero pedir, já no começo do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você gostar desse vídeo lá no final, deixa um gostei, comenta, sempre participe aqui para nos ajudar a fomentar e a melhorar o canal, beleza? Gente, hoje eu quero falar sobre um texto, sobre um assunto que eu tive um choque muito grande quando eu li ele pelas primeiras vezes ainda na infância e depois posteriormente na adolescência. Hoje eu quero falar sobre a história de Ananias e Safira. É uma história muito conhecida no meio evangélico, mas não a mais conhecida. Só que ela nos traz um ensinamento de um inimigo em comum, algo que nos machuca, que nos fere e que pode nos levar à morte, que é a falta de sinceridade. Quero que você leia comigo lá em Atos capítulo 5. A história começa a partir do capítulo 4, mas eu quero dar um enfoque no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber do que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que você venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do seu marido. Gente, primeiramente, nesse momento, talvez você tenha tido um choque se você ainda não conhecia esse texto. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: eles deram uma parte da sua propriedade, eles venderam a sua propriedade, deram uma parte do seu dinheiro para a igreja, para os apóstolos, e isso tinha um motivo que eu já vou abordar. Então por que eles morreram? Contexto: isso foi após ali Atos capítulo 2, onde teve o Pentecostes, as pessoas foram batizadas, e a igreja primitiva estava vivendo um momento muito legal, muito bacana. No capítulo 4, a partir do verso 32, nós temos uma noção que o coração da multidão dos que creram, ou seja, o coração dos santos, daquelas pessoas que faziam parte da comunidade de fé, daquela comunidade que havia acabado de nascer, era um só. E era tão único, tão junto, tão interligado, que nenhum deles passava necessidade. Por quê? Porque eles não tinham no seu coração que aquele dinheiro, aquela propriedade se pertencia a cada um deles. Então algumas pessoas, alguns membros que tinham propriedades, terras e casas, começavam a vender as suas propriedades para que o dinheiro dessas propriedades fosse dividido entre as pessoas, para que ninguém tivesse necessidade. Então nós temos a figura de Ananias e Safira. Ele, Ananias e sua esposa Safira, eles venderam a sua propriedade e, como nós lemos no texto, eles retiveram o valor e combinaram de dar uma parte do seu dinheiro aos pés dos apóstolos para que fosse dividido na igreja. Então eu entrava em pergunta falando: Mateus, por quê? Se eles realmente venderam a sua propriedade e deram uma parte do seu dinheiro, eles participaram, por que eles morreram? Por que foi tão grave? O que aconteceu aqui? E aqui nós temos um ensinamento muito grande. A falta de sinceridade, ela traz morte. A complicação e o que levou à morte de Ananias e Safira
não foi o fato deles terem depositado, sei lá, 80% do valor. O texto não fala. Se eles tivessem depositado 90% do valor, ainda assim, ou 1% do valor da propriedade que eles venderam, ainda assim, eles estariam incorrendo no mesmo erro, que é a falta de sinceridade. Como Pedro falou para Ananias, ele não era obrigado a vender a casa era dele. A igreja não obrigava nenhum membro a vender a sua propriedade, sua casa, seu terreno, não era obrigado. E ainda aquele que resolvesse vender, ninguém era obrigado a dar o dinheiro, ninguém era obrigado a ofertar o dinheiro junto da igreja. Só que Ananias e Safira, eles vendo aquele momento de união da igreja, eles também queriam participar, só que eles não participaram da forma correta. Eles, a partir do momento em que eles chegam na igreja, eles estavam querendo talvez conseguir uma posição, uma admiração, as pessoas poderem falar deles tipo, Ananias e Safira aí também deram a sua propriedade, venderam a sua propriedade. E a complicação de tudo isso é que eles poderiam ter falado, olha, a gente não vendeu essa propriedade, a nossa propriedade, por um valor todo. A gente só quer dar uma parte X. O texto ele talvez nos dá a abertura de pensar assim, que eles tinham essa possibilidade. A complicação de Ananias e Safira foi a falta de sinceridade perante Deus. E às vezes assim nós nos encontramos. Quantas das vezes nós chegamos na igreja e nós vamos ofertar o nosso tempo, talvez nós vamos ofertar nossos talentos, só que nós ofertamos 80% e queremos fingir, queremos falar para Deus que nós estamos dando o nosso tudo. Às vezes nós chegamos à presença do Senhor e falamos, olha Senhor, nós estamos dando o nosso tudo aqui na Tua presença, eu estou me ofertando, eu estou dedicando a minha vida, o meu tempo para Te adorar. Só que lá no nosso coração a gente não está sincero com Ele. A gente não está sendo sincero. É interessante que a palavra sinceridade, ela vem de uma figura que é uma figura de linguagem da sincera. As pessoas antigamente, bem antigamente, nos tempos bíblicos possivelmente, eles quando faziam um vaso, né? Tinha um vaso, aí beleza, aparecia uma rachadura no vaso, então eles pensavam uma cera em cima que cobria. E era impossível de ver a olho nu aquela rachadura onde estava a cera. Então a pessoa colocava o vaso, aquela porcelana, por assim dizer, no sol e daria para ver a rachadura ali. Então sem cera significa que sinceridade significa você sincera, ou seja, sem nada que te cubra, sem nada que te tampe, sem nada que mascare. Às vezes nós queremos mascarar a nossa real condição. Às vezes nós queremos mascarar a nossa real intenção do nosso coração. Às vezes nós queremos fingir, nós queremos esconder, nós não queremos mostrar como estamos de verdade. E a complicação diz que assim como aconteceu com Ananias e Safira, a falta de sinceridade nos leva à morte. Às vezes nós sabemos dentro do nosso coração que nós estamos doentes, precisando de um auxílio, precisamos ser socorridos, precisamos ser perdoados dos nossos pecados. Contudo, a nossa figura, a nossa expressão é que nós não precisamos dessa ajuda, é que nós não precisamos nos entregar. É uma figura, uma imagem que nós não precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos de Cristo. Às vezes nós nos comportamos e nós demonstramos uma coisa que não é real. E todas as vezes que nós nos comportamos assim, com a falta de sinceridade, não somente na igreja, mas também nos nossos relacionamentos do dia a dia, nós sempre caminhamos para a morte. Nós caminhamos por caminhos que nos levam à morte. A falta de sinceridade no relacionamento dentro da sua família te leva à morte. A falta de sinceridade no seu relacionamento com os seus amigos te leva à morte. Ai, Jonas, então você está falando que eu tenho que ser uma pessoa rude? Aquelas pessoas que falam, ai, pronto, falei mesmo. Claro que não. Tem como você ser sincero de forma respeitosa. É interessante que tem uma autora que me fugiu o nome agora, a autora do livro Almas Tranquilas, Mentes Tranquilas, alguma coisa assim, eu vou botar o nome dela aqui, que uma frase desse livro que ela colocou é que você pode sim ser verdadeiro, ser sincero, só que expressar isso em amor. Você pode discordar de uma posição em amor, com respeito. Você pode chegar na presença do Senhor Jesus e falar, Jesus, eu não estou bem, eu estou há tanto tempo na igreja, mas eu não estou bem atualmente, eu preciso me entregar, eu preciso de um perdão, eu preciso de um renovo, eu preciso ser abraçado pelo Senhor, eu não estou me sentindo amado. Nós precisamos tirar essa máscara, tirar essa coisa que nos cobre e sermos sinceros diante da presença do Senhor Jesus.
A Analisa e Safira, infelizmente, morreram por causa da falta de sinceridade. E hoje eu estou aqui nesse vídeo, nesse Qual é a Boa, para te dar a dica. Não espere algo de muito ruim acontecer. Não espere a morte bater a porta. Não espere a morte chegar aos seus pés. Não fique encobrindo aquilo que você sabe que por dentro já é real. Você não precisa encobrir. Diante do Senhor Jesus você pode ser sincero. Você não precisa se encobrir. Você não precisa esconder as suas mazelas. Diante das pessoas você não precisa esconder as suas mazelas. Você não precisa esconder as suas intenções. Você pode ser sincero, ser verdadeiro e evitar assim um caminho de morte. Porque todas as vezes que nós caminhamos com sinceridade diante da presença do Senhor, nós caminhamos diretamente para a vida. E é isso que Ele tem para nós. Um relacionamento sem cera. Um relacionamento de verdade. Um relacionamento sincero. Gente, é isso. Esse foi o vídeo dessa semana. Nós voltamos para o Qual é a Boa com um tema um pouco mais cabreiro, mas que eu acho muito importante de abordar nesse canal, que é a falta de sinceridade. E como isso afeta a nossa sociedade, como isso afeta o nosso dia, como isso afeta a nossa alma e vai nos afetar na nossa vida eterna. Eu não quero que você saia desse vídeo sem que você tenha no seu coração que ser sincero às vezes machuca, às vezes dói e às vezes não te dá a imagem que você queria. Contudo, ser sincero nos leva à vida. Ser sincero nos leva à vida. Eu quero que você grave essa frase. A sinceridade leva à vida. E assim, o contrário, o oposto, a falta dela, a falta da sinceridade, leva à morte. Gente, é isso. Muitíssimo obrigado por você ter assistido esse vídeo. Muitíssimo obrigado por você voltar aqui no canal, o nosso Qual é a Boa. Novamente, se você curtiu, como eu falei no começo do vídeo, se você curtiu, assistiu o vídeo aqui, deixa o gostei, deixa o like, verifica se você está inscrito aqui no canal, também comenta, participa aqui. Se você quiser, siga-me lá no Instagram, deixei meu perfil em algum lugar e também está aqui no arroba. Também estou deixando o perfil da minha editora, da minha noiva, a Evelyn. Também vou recomendar a Nuvem, Livraria Cristã. Tem alguns livros que abordam sobre esse tema muito interessantes, entre outros temas. Então deixando também a indicação da Nuvem, como eu já abordei no vídeo respondendo perguntas. E é isso. Eu desejo para você uma boa semana, uma semana abençoada. E que você possa cada vez mais andar em sinceridade, andar em retidão e sendo verdadeiro, tanto com você mesmo quanto com as pessoas que te cercam. Gente, é isso. Deus abençoe. Uma boa semana. Valeu e é nóis.